Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde para você que está aí nos assistindo em todos os lugares, curioso, querendo ser bem informado e querendo ser transformado. Eu falo que nós temos que ser curiosos, bem informados e desejarmos sermos transformados para poder falar desse assunto chamado oração. Deus colocou muito no meu coração essa semana da gente falar sobre o caminho da oração. Às vezes a gente tem muitas dúvidas do que funciona ou não, porque oração não é fórmula, né? Oração é um desenvolvimento da tua relação com Deus. E a gente melhorando isso, imagina que você tem um casamento, onde o diálogo, onde aquela conversa entre o homem e a mulher, ela é muito boa, ela é muito positiva, ela é muito agradável. E ela acrescenta um na vida do outro. Isso é muito bom. A possibilidade de um casamento desse dar errado é muito baixa, né? Ao mesmo tempo, se você tem um casamento que o diálogo, a conversa, o dia a dia de discutir, de dividir os problemas é difícil, de difícil acesso, você começa a pensar, meu Deus, né? Como é que eu vou estar com uma pessoa que eu não consigo conversar, que eu não consigo falar, que eu não consigo esclarecer a verdade, que eu não consigo ter intimidade, que eu tenho problema para me expor, que eu tenho problema para falar o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando, né? Então, por que eu tô fazendo essa analogia com o casamento? Porque Jesus usou essa analogia entre Cristo e a igreja, né? A relação de Cristo e a igreja, ele usou como analogia para o casamento, ou seja, o cabeça e também a noiva. Agora, é muito, muito importante a gente se dedicar essa semana e falar sobre oração. Porque oração é algo que transforma completamente a tua vida. É o teu diálogo com Deus, né? Oração, o que é? Hoje o tema é o que é. O que é oração, né? Eu amo oração, mas oração de verdade, né? A oração de verdade não é a oração repetida, a oração de verdade não é a oração que você grava. A oração de verdade é uma conversa muito simples, muito prática, muito verdadeira com Deus. Então vamos falar algumas coisas sobre oração. Vai chamando as pessoas que você acha que precisam aprender sobre oração e vamos falar sobre oração em muitos pontos que são importantíssimos. A primeira coisa sobre o caminho da oração. O que é oração? Imagina o seguinte, a minha forma de conversar com os homens chama-se diálogo. A minha forma de conversar com Deus chama-se oração, né? Então, o que a senhora está querendo dizer? Que oração é uma conversa com Deus? Imagina que quando você conversa com uma pessoa, você muitas vezes está mais tranquilo, conversando sobre o que aconteceu, sobre o que não aconteceu, sobre o que você tem em mente, sobre os próximos passos, sobre as coisas que você deseja. A gente vai falar daqui a pouco desses tipos de conversa, né? E aí, ao mesmo tempo, tem dias que você tá conversando com alguém que você tá irado, né? Ou que você tá com dor, ou que você tá com ressentimento, ou que você tá sentindo triste, porque você tá pensando, meu Deus, né? E agora? Eu não quero mais falar sobre isso, eu tô arrasado com aquilo, eu não sei o que fazer com aquilo. E quando eu converso com as pessoas, eu também estou em estados emocionais diferentes. Eu posso estar super bem hoje e posso amanhã, infelizmente, ter tido algum problema que eu não esteja tão bem assim. Isso não significa que eu sou uma pessoa desequilibrada. Às vezes tem dias que a gente tá bem, tem dias que a gente não tá bem. Mas por que a senhora tá falando isso? Porque às vezes a gente fala com Deus só agradecendo e só pedindo e só comentando as coisas que a gente tá vivendo. E tem dia que a gente fala com Deus desesperado por situações que a gente não sabe resolver. Por que eu tô te dando esse exemplo? Para você entender sobre a naturalidade da oração. Oração não é como se você fosse fazer um livro de pedidos. Como se você fosse pegar, esperar um tempo de uma semana, anotar um monte de pedido no teu cérebro e falar, agora eu vou orar todos. Então eu vou falar, Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquele outro. A Deus não é um caixa do supermercado, que você vai na prateleira, pega as coisas, todas que você precisa, e as que você não precisa às vezes, e aí você passa no caixa, ele contabiliza pra você e você vai embora. Isso não é oração, né? Outra coisa que não é só oração é só pedir, 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 pedir.
Sempre que você pensar em oração, se você desejar ter uma oração de um nível superior, a primeira coisa que você vai pensar é: eu quero desenvolver uma conversa sobre o dia de hoje. A Bíblia diz que a oração ela é sem cessar. A Bíblia diz que a oração é todo o tempo, oração e súplicas. Se ela está dizendo que ela é sem cessar a todo tempo, pensa que o Espírito Santo, quando Jesus Cristo, ele veio sobre nós e nos deu vida em abundância, ele nos deixou o Espírito Santo. Então, quando Jesus fez aliança com você, ele deixou algo, o melhor dele, o Espírito dele para estar em você. E quando você aceita Jesus Cristo como Senhor, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Uma vez o Espírito Santo estando dentro de você, quem fala com o Espírito Santo? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Espírito Santo tem sede de conversar. O Espírito Santo tem sede de te responder. Mas para isso você precisa conversar todos os dias com ele, com intimidade. Então, como é que eu começo então a ter uma vida de oração? Assim, ó. Imagina que num determinado horário do teu dia você possa sentar no sofá da tua sala. Porque de repente você tem uma esposa, um marido ou filhos que não são convertidos e você espera eles dormirem. Vou dar um exemplo, tá bom? Poderia ser um outro momento. Um momento do teu banho, a tua manhã, ou no teu café da manhã, no teu almoço. Aí você tá lá. E aí você sentado lá na sala, você começa a pensar o que aconteceu no teu dia hoje. Então pense: Senhor, eu quero falar com o Senhor sobre hoje. Hoje de manhã eu fui num cliente, assim. E o senhor lembra aquela hora que aconteceu isso e tal? Puxa, eu fiquei tão chateado. E eu queria ter conversado contigo sobre isso, não deu tempo, mas o que o senhor acha que eu devo fazer? Espírito Santo, eu queria falar com o Senhor sobre o meu almoço. Sabe, naquela hora, eu acho que eu poderia ter definido melhor a situação com aquele cliente. Senhor, hoje eu estava sentada à tarde na minha mesa de trabalho e eu fiquei pensando, um pouco angustiado, sobre as situações que eu tenho de contas para pagar. Sobre as contas, como é que eu vou fazer, sobre como é que eu vou fazer com os meus filhos, com as dificuldades que eu tô vendo. Como é que eu vou fazer com essa situação com o meu marido? Porque eu sinto que algumas coisas eu falo e ele não entende, ele entende uma coisa e eu falo outra. Tô te dando exemplos. De uma conversa natural. De uma conversa que precisa ser mais ou menos como se você estivesse sentado no sofá conversando com alguém. Qual a diferença de ser com Deus? É que você não vê. E sabe por que você não vê? Porque não é para você idolatrar, é para você amar. Deus não é alguém que você deve idolatrar. Deus é alguém que você deve amá-lo. E ele é espírito. E ele é verdade. E Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho tá lá. Se você desabafar com Deus, então pense assim: oração é o teu desabafo diário. Pare de orar assim: Senhor, em nome de Jesus. Oração de criança de 5 anos, que aí é uma outra idade. Eles não entendem ainda, né? Senhor, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço por isso, eu te agradeço por aquilo. E agora eu quero te pedir uma boa noite de sono. E eu quero te pedir que amanhã o Senhor faça isso. Eu quero te pedir aquilo, aquilo e aquilo. Amém. Você consegue se ver, se enxergar, tendo intimidade com alguém que fale assim com você? Né? Imagina você querer ter intimidade comigo, você sentar na minha frente, você me agradece por 3 coisas e me pede mais 10 e desliga o telefone. Você acha que vai ser possível a gente desenvolver intimidade dessa forma? Você acha que vai ser possível a gente chegar no alvo que a gente teria de um relacionamento mais profundo? Então, quando eu oro, as pessoas me perguntam isso muito nos cultos, porque eu gosto de orar, né? Eu gosto muito de orar. Eu gosto de orar quando tem um rótulo do supermercado que eu não tô entendendo, ou porque agora eu falo que eu tenho 2 graus de hipermetropia, então pra enxergar de perto tem que pôr óculosinho lá, né? Agora, passou dos 40 é isso, irmão. E aí você fica olhando, você fala, meu Deus. E aí você olha aquilo, você fala, meu Deus, esse rótulo dele é nada desse macarrão, desse legumes, desse, sei lá, desse arroz, dessa bolacha. Outro dia eu tava no mercado fazendo compra. E aí eu tava lendo o rótulo de algum molho, ou era de algum molho, era de alguma pimenta, alguma especiaria assim.
E eu me lembro que eu comecei a falar, Deus, o senhor não tá vendo que eu não tô entendendo nada disso aqui? Imagina assim, nascer com o rótulo na mão. E eu não tô enxergando, vou precisar de usar. E tinha uma senhorinha do meu lado, de uma idade, uns 80 anos, velhinha. E eu falei pra ela, é assim mesmo. Eu tô acostumada a falar com Deus, então eu falo todo tempo e sei que parece meio loucura. Mas por que eu tô te falando isso? Porque a gente perde a naturalidade de falar com Deus. Quando você perde a naturalidade, você perde o gosto. Então, assim, senta no sofá da sala como se você estivesse sentado com alguém na sua frente. Faz isso hoje pra você ver que experiência maravilhosa. E aí, enquanto a pessoa tá ali conversando, enquanto você tá... Imagina que a pessoa estivesse ali pra você estar conversando, perdão. E aí você visualiza Deus. Senhor, quero falar com o Senhor. Começa pelo teu dia. Começa pelo teu dia. Hoje eu senti isso nessa situação com esse cliente, hoje eu senti isso em relação aos meus filhos, hoje eu senti isso em relação ao meu marido. Deus, eu queria muito que isso acontecesse, eu fiz um levantamento aqui das minhas contas, mas me dá graça. Bispo, eu posso pedir? Pode. Pode. Deve. Mas a gente falando, quando a gente fala de oração, pense num conjunto de coisas, como se você tivesse, como se Deus tivesse sentado do teu lado e você quisesse conviver com Ele. O que você gostaria de ouvir dele? Você gostaria de ouvir dele? Puxa, eu gostaria de ouvir assim, Amanda, foi tão bom isso, você acertou nisso, parabéns. Ai, olha, isso daqui a gente precisa melhorar. Olha, isso daqui eu quero te ver crescer, eu quero te ver se desenvolver. O que você gostaria de ouvir de Deus? É o que Deus gostaria de ouvir de você. Você é a imagem e semelhança dele. Então começa assim, Senhor, eu quero te agradecer pelo alimento que o Senhor me deu. Eu quero que o Senhor me ensine a ter um coração mais grato. Eu quero que o Senhor me ensine a enxergar essas coisas que estão acontecendo na minha vida aqui, ó. Todas essas, deixa eu expor algumas para o Senhor. Como é que eu enxergo essas coisas aqui como o Senhor enxerga, hein? Como é que eu posso ver a minha família como o Senhor vê? Dá para o Senhor dar um jeito nisso? E como é que eu consigo ver esse trabalho que tá me enchendo a paciência e de verdade eu não tô mais suportando? O Senhor tá vendo propósito nele, porque senão, o Senhor não estaria me vendo lá, me deixando lá. Mas se o Senhor tá me vendo um propósito nesse trabalho para mim, dá para o Senhor me mostrar como é, porque eu não tô enxergando. Senhor, eu sinto dor no meu corpo. Me ajuda. E aí fala sobre o teu dia. Isso, se você falar sobre o teu dia, nunca a tua oração vai ser repetida. Por quê, bispo? Porque um dia nunca é igual ao outro. E aí você vai falar sobre o que você pensa. Bispo, você não vai conseguir ter uma conversa de menos de 10 a 15 minutos com Deus, irmão. Porque você vai ter que falar sobre o que você pensa, sobre o que você sente, sobre o que você tá passando. Aí o Espírito Santo vai colocar no teu coração ou um louvor, ou uma paz que excede entendimento. Às vezes Deus já chegou a colocar no meu coração em dias de ansiedade um sono. Que era um sono que precisava acontecer para descansar. E eu já cheguei a adormecer assim no sofá. Por quê, bispa? Porque aquele sono era um sono reparador, sabe? Um sono de cura. O Espírito Santo é o teu psicólogo, por isso que Deus mandou a gente orar. O Espírito Santo, hoje Deus me deu um louvor de manhã, que é Preciso Crer da Vânia, e ela me mandou uma mensagem, bispa, você pegou o louvor que você me pediu, e eu fiquei orando na cozinha, eu já tenho, logo já levanto os braços, eu não tô nem aí, já oro, converso com o Senhor não tá vendo isso, não tá vendo aquilo. Bispa, então, como é que eu começo uma vida de oração? Amanhã nós vamos falar sobre a oração de Jesus e eu vou pegar o Pai Nosso com vocês e vou cortar ele em partes. Pra você perceber o que Deus faz. Pra você perceber o que Jesus estava querendo dizer pra você. Sabe por que Jesus tinha necessidade de sair pra falar com o Pai? Porque ele não podia passar um dia sem desabafar todos os problemas que ele estava vendo e vivendo. Então oração não é assim, Senhor, eu preciso muito de um trabalho novo. Aí amanhã eu oro a mesma coisa. Senhor, eu preciso muito... Deixa eu explicar uma coisa pra você. Deus não é surdo. Não é. Senhor, eu tô com dificuldade de te ouvir. Eu não tô conseguindo enxergar que eu preciso de um trabalho... Onde é que eu vou começar pra pegar esse trabalho novo? Onde é que eu vou começar com esses clientes novos? Então, como eu preciso de revelação do caminho... qual o propósito que eu faço? Eu tenho que fazer o jejum da igreja? Tenho, para quebrar tem maldições e castas de demônios que eu só quebro com jejum e oração. E é contra a igreja que as portas do inferno não prevalecem. Então fique esperto, faça o jejum da igreja. Mas fora isso, o que o Senhor quer de mim? É um propósito de 15 minutos por dia de oração? A gente vai conversar todos os dias sobre o dia? E se uma coisa, bispo, estiver me angustiando...
Se essa coisa estiver me angustiando pelo menos por 3 meses ao mesmo dia, todos os dias a mesma coisa. Ore até sair do seu coração. Por quê? Porque você está precisando falar a mesma coisa. E graças a Deus que ele fala que é para lançar sobre eles as ansiedades. Não vai lançar ansiedade sobre os filhos, sobre o marido. Porque o seu marido, se ele ouvir você conversar 3 meses a mesma coisa, ele vai começar a fingir que ele não ouve. Mas Deus não vai fazer isso. Você fala, Senhor, o Senhor me perdoa que eu tô falando do mesmo assunto pela 10ª vez, mas me ajuda porque eu ainda sinto necessidade de falar desse assunto. Eu ainda não tô me sentindo liberto a respeito disso. Mas, sabe, Jesus ia pro monte e ele sentava e falava com Deus. Posso fazer a mesma coisa? O monte do sofá da minha sala tem diferença para Deus? O Espírito Santo é o mesmo, ele está ali. Jesus se afastava porque ele morava numa casa pequenininha, imagina, na época, com todos os discípulos juntos, e ele precisava sair de um tempo que ele se concentrasse em Deus. Bispo, eu posso orar na frente de todas as outras pessoas? Pode. É legal, às vezes eu tô orando no altar, nem sei mais onde eu tô, porque eu vou viajando, se deixar a hora, 1 hora e pouco, porque eu tenho liberdade para falar com Deus. Eu sinto que ele me ouve. Bispo, eu não sinto ainda que Deus me ouve, porque o teu nível de intimidade ainda é muito baixo. Mas se teu nível de intimidade começar a crescer, se essas conversas se prolongarem, bispo, eu sou homem, eu vou encurtar essa conversa, tá bom? Deus ama detalhes. E a boca vai falar do que tá cheio do teu coração. E se seu coração precisa ser liberto, a tua boca precisa colocar pra fora. Por isso que ele fala, lança sobre mim a sua ansiedade. Porque se a sua boca precisar colocar pra fora, você precisa pôr. Porque Jesus é a sua melhor terapia. E porque ele pode produzir dentro de você revelações. E revelação não é uma coisa só que você vai ouvir. Muitas vezes você vai passar por uma situação e os teus olhos vão despertar para alguma coisa. O Espírito Santo está dentro de você, ele está te dando discernimento. O que a oração vai fazendo? Ele vai deixando a Amanda mais conectada ao Espírito de Deus que está dentro dela. E essa Amanda mais conectada a esse Espírito Santo gera uma coisa chamada sensibilidade, espiritualmente falando. E sabe o que acontece com esse Espírito Santo que está muito dentro de mim e que eu estou falando e aprendendo a conversar com ele? Vão sendo definidas a minha vida, se ela vai ser controlada pela alma ou pelo Espírito. Como eu estou dando espaço para o Espírito Santo, eu quero que o Senhor me controle. Nós vamos falar aqui quarta-feira de um tema seríssimo, que é como que você ora a Bíblia, porque você reivindica as promessas de Deus, isso agrada muitíssimo a Deus e a gente faz isso de forma péssima. Precisamos melhorar muito nisso. Mas quando você vai conversando dentro de você, o Espírito está podendo ter liberdade. E a tua carne vai caindo por terra porque você está ficando mais sensível à presença desse Espírito com quem você está falando, que é o Espírito de Deus. Você não está falando com demônio. A gente não fala nem com demônio e nem com anjo. Né? O anjo, você fala, Senhor, o Senhor pode mandar eles para lutar por mim, me ajudar, porque tá difícil esse negócio aqui. E os demônios, você fala, Espírito Santo de Deus, o Senhor repreende e põe debaixo dos meus pés. Os demônios, Deus repreende e ele joga debaixo dos teus pés. O Espírito Santo determina os anjos a teu favor, você só fala com Deus. E não esqueça que o Espírito Santo está em você. O Espírito Santo está dentro de você. Então, se eu sento no sofá da minha casa e começo a desenvolver esse diálogo, Bispa, mas eu posso fazer isso lavando louça? Pode. Você pode fazer isso no mercado? Pode. Você pode fazer isso vendo televisão? Pode. Agora, o que eu te aconselho? A ter um tempo que seja só de Deus. Porque qual é a prioridade que você dá para Deus? Ele é o teu Deus. Imagina só que eu tenho um rei, né? Imagina você viver dentro de um reino. Nós não somos cinderelas nem príncipes, mas você vive dentro de um reino. Só que acontece que lá dentro daquele reino, a hora que o rei te chama, você vai no supermercado? Na hora que o rei te chama, você lava a louça? Na hora que o rei te chama, você se apresenta de qualquer jeito? Né? É muito sério. Olha que forte isso. A Pri tá perguntando aqui dessas aulas de oração. Vão ser segunda, terça, quarta, quinta e sexta. 5 dias das 18 às 18h30. 30 minutinhos aqui no Insta. E depois vai ficar gravado, se vocês por acaso perderem algum. Mas olha o que eu tô te falando. Guarda um tempo para Deus, para vocês todos.
E aí eu tô lá, então já pensou se você estivesse conversando com o teu marido e aí, já percebeu que o marido às vezes, e aí você tá conversando com o teu filho ao mesmo tempo, você tá tomando banho ao mesmo tempo, você tá lavando, tem dia que você consegue, porque são assuntos mais simples. Agora quando o assunto é forte, gente, na boa, você consegue ficar olhando pra cara do teu marido e ficar falando com ele e falando no telefone ao mesmo tempo? No mínimo teu marido vai falar, desliga o telefone. E a tua esposa vai falar, ó, dá pra gente terminar? Aliás, as grandes crises de relacionamento são por causa disso, porque um não presta atenção no outro. É essa atenção que você quer dar pra Deus? Por isso que eu tô te falando, pega um tempo sozinho por dia, 15 minutos, senta no sofá da tua sala e desfruta da oração, coisa boa. Bisa, precisa falar em voz alta? Não, mas de preferência fale pra colocar pra fora a ansiedade. E não precisa gritar, não. Fala no tom que eu tô falando, baixo. E começa falando, e só lembre de um segredo da oração. Então, ponto número 1, seja natural. Fala tudo o que você tá pensando naquele dia e tudo o que você tá sentindo naquele dia. Ponto número 2, agradeça pelas coisas daquele dia, porque é importante você pontuar pro teu próprio cérebro o que foi benefícios do que Deus te deu. E aí também peça. O que é pedir? O que você precisar. Deus quer te ouvir em todas as áreas. Bícia, eu posso interceder pelo outro? O que é interceder? Interceder é orar pelo outro. Bícia, mas aquela minha amiga, Paula, eu queria tanto, Senhor, que o Senhor interferisse e curasse o filho dela. Senhor, ela é uma mulher de Deus, Senhor. Ela tá sofrendo. Fala com o que ela tá sentindo, o que ela tá sofrendo. Deixa o Espírito Santo te revelar. Então é assim. Depois a gente tem outros níveis de oração, que é a batalha espiritual. Vou falar isso com vocês depois. Mas oração começa assim. Como se uma pessoa estivesse conversando com outra, a pessoa que você mais ama é o teu pai. Converse com ele. Agradeça. Interceda pela pessoa que você quiser. Peça o que você quiser. E agradeça pelo que aconteceu naquele dia. Ou um dia, pelo menos uma vez por dia. O certo é você orar umas 2, 3 vezes por dia. Mas se você orar uma vez por dia bem orado, sentar lá e conversar sobre o teu dia todo com Deus, tua oração já vai ser ótima. Você vai adquirir intimidade. Ele vai te falar que palavra ler. Ele vai começar a deixar você sensível para perceber coisas que você não percebia em você e nas pessoas. E a última coisa importante que eu quero te falar hoje sobre oração. Se você puder, antes de orar, ponha pelo menos um louvor. Por quê, bispa? Acabei de gravar um vídeo sobre isso esses dias, sobre os passos do relacionamento com Deus. Tá lá no YouTube, tem no Amanda Baldoni e tem no Ceará também. Eu crio uma coisa que chama ambiente. O Espírito Santo, ele é sensível porque ele gosta de te dar o melhor dele. Deus não te deu qualquer coisa, ele deu a vida dele por você. Não dê qualquer coisa para ele, se tudo que você tem é ele. Então, põe um louvor e prepare a mente. Espírito Santo, eu quero que a tua presença esteja aqui, eu quero te sentir. Eu quero te ouvir, eu quero te discernir. Eu quero saber que é o Senhor falando comigo. Quando você quer ter uma intimidade com uma pessoa, você não quer sentir, você não quer ouvir, você não quer perceber a pessoa, você não quer agradar a pessoa. Pense com Deus, como isso pode ser o melhor momento do teu dia. Orar é desenvolver um relacionamento íntimo. Desenvolver. Não é eu precisar falar para todo mundo o que vai acontecer na vida. A profecia é algo importante. Quando Deus te dá para você entregar ao próximo. Mas a profecia é só quando Deus te dá mesmo. Nós precisamos ter certeza que foi Deus que falou. E quanto mais essa intimidade você desenvolver, mais vai ficar sensível o teu espírito à voz de Deus. Pense que quando você começa a conversar com uma pessoa, parece que nas primeiras horas, dias e meses, a pessoa não vai falando pra você sobre a vida dela, não é? Ela não vai sendo íntima. Mas depois vai ficando, porque ela vai adquirindo confiança. Sabe, você está querendo dizer que Deus demora para adquirir confiança em mim? Não, você que demora para adquirir confiança nele, sobre o que você tem que falar. E Deus demora às vezes para começar a te revelar algumas coisas, porque ele vai avaliando que você está preparado. O amor de Deus é tão grande que ele vai até, tanto na dor quanto na bênção, ele só vai te revelar quando você estiver preparado.
e deixa ele enxergar você preparado para receber o melhor de Deus. Essas dicas de oração de hoje já foram bem legais. Amanhã a gente vai falar sobre o modelo da oração de Jesus. Por que Jesus orou daquela forma? Quais os segredos que estão no Pai Nosso? Ali você tem fragmentado as partes de oração das quais agradam a Deus. Nós vamos falar sobre isso amanhã. As partes de uma oração que agradam a Deus e que você pode pôr no teu tom natural, do teu jeito, na tua hora, não tem problema nenhum. Mas tem umas percepções que você precisa ter sobre o Pai Nosso para poder enxergar como Jesus ensinou a gente a orar. Alguns segredos muito fortes estão ali, que vão dar gratidão à petição. A gente vai desenvolver o Pai Nosso amanhã. Vamos pegar ele em pedacinhos, vamos cortar ele em partes e vamos fazer ele de um inteiro para que a tua oração seja completa. Amém? Indique esse vídeo para outras pessoas assistirem. É uma delícia falar de oração. Eu amo de paixão oração, porque oração para mim é um negócio assim... É a melhor forma de desenvolver a minha intimidade com Deus. Eu sei que Deus me ouve, eu sei que Ele me aguenta, eu sei que Ele me ama e eu sei que Ele quer mais pra mim. E com você é a mesma coisa. Amo vocês, viu? A gente vai respondendo as perguntas aí. Não fique de fora amanhã, 6 horas. Beijo!